ficar como... Imagina só Jesus pegando toda essa salada de gente. Falou assim, vamos lá que agora eu vou preparar os meus apóstolos. Rapaz. Tudo pra mesa. Tudo. Que desafio. E na mesa de Jesus, entre os seguidores de Jesus, também estão samaritanos. Deus do céu. E Jesus vai falando coisa que dá choque em todo mundo. Outra hora o Pedro fica escandalizado, outra hora é o Mateus que fica, outra hora e todo mundo ficando doido com a mensagem de Jesus. Rapaz, que mensagem profunda, que mensagem poderosa. Mas tem uma coisa, falta quanto tempo? 4:17. Hã? 16. Tem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês então agora, sobre a teologia joanina do Evangelho de João, sobre o templo e a arca. O templo e a arca. Ó, joanina não é joaninha, tá? Quando eu falei joanina, não é joaninha, do inseto. Fala do Evangelho de João. Então a teologia joanina, que é o quê? A teologia no Evangelho de João. A teologia do apóstolo João. João fala coisas que nenhum dos outros discípulos falou. Tá? Vamos lá. Então a gente está falando sobre a história do templo, sobre esses movimentos religiosos. Minha garganta está bem cansada, deixa eu apagar. Glória a Deus. Orem pela minha garganta, meus irmãos. Eu trouxe um remedinho, tá lá no carro. Ô, glória. Gengibre, mastigar. Glória a Deus. Agora vai mastigando e vai amortecendo e... Amém. Depois eu trouxe o remédio natural pro professor. Amém. Tá lá no carro. Aí, você vai... Hã? Pode falar alto. Vai falar de João Batista, que Jesus falou para ele se batizar, assim, Jesus não tinha pecado. Ah, tá. Boa. Vou falar uma poder. Tem muita gente que ensina o seguinte. Se o batismo de João Batista era para o arrependimento de pecados pessoais, então quer dizer que Jesus tinha pecado pessoal? Mas ainda é o que você falou aquela hora lá, que batizou. Exatamente, é uma resposta. O batismo de João Batista, primeiro ponto, era uma confissão pública de eu estou fora dessa corrupção. Primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente diz, para defender um conceito muito errado de hierarquia espiritual, dizendo o seguinte, inclusive há pouco tempo eu vi um cara pregar isso. Se Jesus não tivesse submetido à autoridade de João Batista, Jesus não teria sucesso no seu ministério. Por quê? Porque para a gente ter sucesso no nosso ministério ou qualquer coisa, a bênção de Deus, a unção está na mão do autoridade espiritual, do sacerdote. Então ele dizia o seguinte, Jesus sabia que a autoridade estava na mão de João Batista, etc. Então ele se submeteu a João Batista. Será? Vamos ver o texto. Irmão Osmar, suponhamos que eu estou congregando lá na sua igreja. Se submeter a você, quem obedece quem? Eu te obedeço ou você me obedece? Se eu me submeto a você? Nesse caso, você... Eu te obedeço, correto? Então se eu te obedeço e você fala para mim, Luiz, vai para ali, e eu te obedeço, eu vou para ali. Então se Jesus está submetido a João Batista e fazendo o que João Batista quer, Jesus está obedecendo a João Batista, eu te pergunto, o que João Batista queria? O que João Batista falou para fazer? Eu não sou digno de te batizar, você que tem que me batizar. O que Jesus falou? Não, é para ser feito assim. Quem obedeceu quem? João Batista obedeceu Jesus. Quem se submeteu a quem, pessoal? Eu não posso falar essa música. Pareceu uma coisa, mas no final foi João Batista nessa hora. Exato. É pura graça, pura misericórdia. Ô pessoal, e me perdoe, é blasfêmia assim, não no sentido teológico mesmo, mas que blasfêmia a pessoa falar que Jesus se submeteu a João Batista, um homem pecador, para que o ministério dele tivesse efetividade. Jesus amado. João ele conhecia Jesus pela aparente. Sim. Entendeu? E na hora que Jesus vem, João nega, ele falou, não quero te batizar, Não. você tem que batizar. Exatamente. João conhecia a vida de Jesus, sabia que era uma vida, entendeu? Sem falha. Exatamente. Era primo dele, era parente. Então vamos continuar, que é o quê?
A teologia joanina a respeito do templo. Essa teologia do templo começa, lembra que eu falei para vocês que quando o templo foi construído, o tabernáculo e tudo, tabernáculo depois do templo, eles se corromperam muito. E os profetas denunciaram essa corrupção. Eu vou ler bem rápido aqui porque eu tenho medo de não dar tempo. Isaías capítulo de número 1, no capítulo de número 10, o templo está funcionando, o povo está levando sacrifício, tem dízimo e tudo, e Deus olha dizendo assim, eu estou com nojo desse daí. Eu estou com nojo do incenso. Eu estou com nojo, está dando ânsia de vômito ver esse sacrifício cordeiro sendo sacrificado. Para com tudo isso, eu estou com nojo disso, não aguento mais essas cantorias. O que eu quero, diz o profeta Isaías, é que vocês lutem pela causa da viúva, que vocês sintam de justiça. Mas pessoal, embora vocês estejam sujos de sangue as suas vestes, eu estou disposto a deixá-las brancas como a neve, então venha, se sente comigo na mesa, vamos conversar. Porque eu estou com nojo de todo esse sacrifício, de todas essas coisas do templo. O profeta Isaías denunciando. E o profeta Isaías, no capítulo 64, a partir do verso de número 9, ele profetiza a destruição do templo por falta desse arrependimento. Aí você chega no profeta Amós, e o profeta Amós, capítulo de número 5, verso de número 16, diz a mesma coisa. O profeta Amós diz o seguinte, eu estou com nojo de tudo isso daqui, desse sacrifício. Esses sábados que vocês guardam estão me dando náuseas, não estou aguentando mais. Profetizando novamente, e também a destruição do templo, profeta Amós. Eu estou acelerando, pessoal, para dar tempo, tá? Mas esses textos vão estar tudo lá. Jeremias, capítulo de número 7, número 1, o Jeremias vai na porta do templo e começa a dizer assim, põe-te em ordem, ó casa do Senhor, vocês se convertam, senão isso aqui vai ser destruído. Vocês estão tudo corrompido. O profeta Jeremias denunciando a corrupção do templo. Oséias profetizando também a destruição do templo. Ezequiel profetizou a destruição do templo. Agora, a de Ezequiel eu quero ler com vocês porque essa é poderosa. Ezequiel capítulo de número 8. Ezequiel capítulo de número 8. Eu vou ler para vocês aqui. Ezequiel é de arrepiar, hein? Essa daqui. Ezequiel 8, a partir do verso 3. Ezequiel tendo uma visão. Ezequiel teve uma visão. Foi levado para um lugar. E um homem apareceu para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelos cabelos. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus levou-me a Jerusalém, à entrada da porta norte, no pátio interno onde estava colocada a imagem que provoca o ciúme de Deus. Ou seja, uma imagem dentro do templo, ele teve a visão. Ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, que é o quê? A arca. Como na visão que havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e vi à porta do altar a imagem que provoca ciúme de Deus. Ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas detestáveis do povo de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você ainda verá práticas piores do que essas, Ezequiel. Em seguida ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro, por um buraco. E nesse buraco eu com o zoinho lá, ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas detestáveis e más que estão fazendo. Ou seja, ele viu um buraquinho, ele foi cavando um buraquinho. Quando ele entrou lá no fundo, eu entrei e olhei, e lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e de animais impuros, bem como todos os ídolos de Israel. Ou seja, estava cheio de demônio dentro do templo e cheio de coisa impura. Na frente deles, aí ele começou a falar um monte de coisa aqui. E no verso de número 18, por isso eu os tratarei com ira, não olharei com piedade, nem os pouparei, mesmo que gritem. Ezequiel 24, 21, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: estou a ponto, ó Deus dizendo, eu estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da afeição, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá caíram a espada. O profeta Malaquias profetizando a destruição. E o profeta Ezequiel, e o profeta Malaquias no verso de número 1, no capítulo de número 1 e no verso de número 10 diz o seguinte: quem dera se levantasse alguém e fechasse a porta desses templos, nunca mais abrisse. Malaquias falou assim: eu vou pegar as fezes dos animais que vocês oferecem aqui e vou tacar na cara de vocês. Meu Deus. Pensa. Malaquias é pesado, pessoal.
Aí o que acontece? Olha só, Ezequiel 40... Isso aí dá até cadeia. Ezequiel 44:7. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem minha casa. Quando ofereceis o meu pão e a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. A aliança foi quebrada. O que aconteceu? O templo foi destruído. Neste momento da destruição do templo, como eu disse para vocês, há luto e tristeza, mas houve uma esperança de reconstrução, porque Deus também falou com Ezequiel, em Ezequiel 37:26. Ezequiel fala sobre uma nova aliança e um novo tabernáculo. Veja só, farei com eles, Ezequiel, aliança de paz, será aliança perpétua. Estabeleço-eis e os multiplicarei e porei o meu santuário no mesmo dele. Então Ezequiel profetiza um novo santuário. Um novo santuário. O meu tabernáculo estará com eles. Tabernáculo. Um novo tabernáculo. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37:24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos terão um só pastor e andarão nos meus juízos. Ou seja, este é rei e pastor. Nesta época deste novo tabernáculo, virá o rei e o pastor. A mesma pessoa será rei e pastor. Aí, pessoal, vamos abrir em Ezequiel 40. Abram lá em Ezequiel 40 rapidão. Ele tem Ezequiel 43, vamos lá. No Ezequiel 40, ele tem uma visão de um alto monte. E na ponta desse monte tem um homem com aparência de bronze, brilhava. E na mão dele tinha uma vara de medir. E este homem deu uma visão para Ezequiel e começou a andar com Ezequiel e mostrar os desenhos da planta de um templo. Ezequiel, veja a planta deste templo, Ezequiel. Olha só, tem essa medida, tem essa medida, tem essa medida. Abre em Ezequiel 43:6. Ezequiel 43:6. Do Ezequiel 43:6 até o Ezequiel 43:9. Ele diz o seguinte: que neste novo templo estará o estrado dos meus pés. Neste novo templo estará a minha glória. Lembra que era o estrado dos pés do Senhor? A arca. Estará a minha glória. Neste novo templo as leis voltarão a ser cumpridas. Neste novo templo os sacrifícios serão puros. Neste novo templo as terras voltarão a ser distribuídas conforme a lei. Neste novo templo não haverá opressão, haverá justiça, não haverá balança enganosa, nem violência. Mas sabe qual que é um aspecto desse templo que o Herodes tentou construir? Tem um problema, ele é inconstruível. É impossível de construir esse templo, sabe por quê? Porque a planta dele é um negócio tão doido que não dá para construir. E eu tenho uma lista de coisas aqui, demonstrando razões que é impossível de se construir esse templo. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Abram em Ezequiel... Não, eu não preciso abrir, mas vamos lá. Ezequiel 45. A vara de medir a cana tinha 6 medidas longas, cada uma com um côvado longo. Um côvado 54 centímetros, 6 côvados, ou seja, a vara que estava na mão do cara que mediu o templo tinha 3 metros e 24 centímetros. Eu vou mostrar para vocês a medida desse templo. 3 metros. Aí, em Ezequiel... o templo de... Antes eu vou falar sobre o templo de Herodes, sobre metros quadrados. O templo de Herodes tinha 500 metros por 300 metros. Não estou falando de altura não, estou falando de circunferência. Em metros quadrados, o templo de Herodes tinha 1.500 metros. Não, tinha 15 mil metros, é isso, né? Não, 150 mil metros. Isso, 150 mil metros. 150 mil metros quadrados. 150 mil metros quadrados. Sabe quantos metros quadrados tinha Jerusalém naquela época? 900 mil metros quadrados. Exatamente. Era uma cidade pequena, 900 mil metros quadrados. Mas sabe quantos metros quadrados tinha o templo da visão de Ezequiel? Vou escrever aqui para vocês. 2.624.400 metros quadrados. Não cabe nem em Jerusalém. Duas Jerusalém e um pouquinho mais.
esse templo é inconstruível. Aí está aqui uma gama de artigos mostrando que esse templo não dá para construir. As fronteiras do templo de Ezequiel são particularmente impressionantes, porque são aproximadamente do mesmo tamanho dos limites da antiga Jerusalém. Na verdade, ele está sendo otimista, é maior do que a antiga Jerusalém, ok? Vamos continuar. Vários autores apontam as medidas estranhas deste templo. Esse templo não tinha utensílios, somente um altar de madeira. O que tinha nesse templo? Somente altar de madeira. Não tinha utensílio, não tinha arca, não tinha menorá, não tinha pia de bronze. Tem mais aqui os artigos, pessoal, para depois eu mandar para vocês. Não importa quão detalhados esses portões pareçam ser, os portões, suas medidas precisas, eles são impossíveis de construir. O autor aqui. Aí sabe o que acontece? Ezequiel vê esse templo que é inconstruível, que as medidas assim são... E ele diz o seguinte, tem até um autor brasileiro que diz o seguinte, esse templo cresce para dentro. Quanto mais você entra, mais por dentro ele vai crescendo. E o Ezequiel tem uma visão que sai um rio de dentro desse templo. A partir do Ezequiel 47:1. Aí quando ele vê este rio saindo de dentro do templo, imagina o templo aqui. Ele vê um riachinhozinho pequenininho saindo de dentro do templo. Aí vai uma distância, aí esse rio começa a aumentar. Que ele consegue andar nos pés, depois vem nos joelhos, depois vem ele tem que passar nada, depois ele tem que mergulhar. E ele diz que esse rio se encontra com o Mar Morto. E o Mar Morto volta a ter vida. Onde este rio passa, as vegetações mortas voltam a viver. E neste rio, diz o profeta Ezequiel, que seriam acolhidos pescadores. Pescadores. Que coisa, né? Aí, o Evangelho de João já começa dizendo em João capítulo de número 1, verso número 14. E o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou no meio dos homens. Sabe qual é a palavra grega ali para habitou? É eskenosen. Sabe o que é essa palavra no grego? Tabernáculo. E o verbo se fez tabernáculo no meio dos homens. Ele tabernaculou. Ele se fez tabernáculo no meio dos homens. E vimos a sua glória. O que acontecia no templo de Ezequiel? Era o tabernáculo. Aí Jesus é o rei e o pastor. Aí neste novo tabernáculo é o estrado dos seus pés, que é a glória do Senhor. Nós já vamos chegar lá para você ver. O que vocês vão ver que Jesus fala dele mesmo? Olha só. Quando e daí? Nossa, tem bastante coisa. Mas enfim, cada aspecto dentro da arca, a vara de Arão que floresceu, o maná, quem é o pão vivo que desceu do céu agora? O que tem dentro da arca, pessoal? Maná. Maná é o pão que desce do céu. Quem agora é o pão vivo que desce do céu? Quem agora é o verdadeiro sumo sacerdote, maior que o sacerdócio levítico? Quem agora é a própria lei? Eu sou a lei. É a lei assim, um novo mandamento vos dou. Quem agora é o tabernáculo de Deus? Quem agora é a glória de Deus? É Jesus Cristo. Aí, pessoal, chega na festa dos tabernáculos. Sabe como que eram as festas dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era o seguinte. Cadê o apagador? Sabe como que era a festa dos tabernáculos? Era o seguinte. Lembra quando eles carregavam, andavam em tendas nos tabernáculos na época de Jesus? Quem se lembra? Na época de Moisés no deserto, eles habitavam em tendas. Então as festas nos tabernáculos serviam para relembrar esse tempo que eles habitavam em tendas. Aí eles iam até Jerusalém e eles habitavam em tendas em torno do templo. Faziam as tendas, habitavam em tendas. Diz que até colocavam umas plantas. Ficava vários dias. Cantavam cânticos em memória. E esta festa durava 7 dias. Só que tinha o dia 8º, que era o último dia da festa, embora ela durasse 7, foi colocado também um 8º.
E olha só o que acontece. Todos os dias da festa, todos os dias, baseado em Isaías 12:3, baseado em Ezequiel, baseado em Zacarias capítulo de número 14, em vários textos, vários. Eles iam até o tanque de Siloé, e eles pegavam água do tanque de Siloé, numa procissão, e nessa procissão eles iam até o templo. E quando chegava no templo, eles derramavam aquelas águas do tanque de Siloé nas escadarias, representando a profecia de Ezequiel, que as águas saíam de dentro do... Só que tinha um dia que eles não faziam isso só. Sabe qual dia que era? O último dia da festa. Porque no último dia da festa, era o dia que eles sabiam que de fato aquele templo de Herodes não era o cumprimento da profecia. Por quê? Porque eles ainda não haviam saído do Império de Roma. Então, embora alguns defendessem, a grande maioria não acreditava que Herodes era o Messias, porque eles ainda estavam subjugados sobre os romanos. Então, no último dia da festa, faltava. Eles não pegavam essas águas, e eles oravam e clamavam para que Deus enviasse o Messias, que traria aquele templo de Ezequiel, e a partir daquele templo revolucionaria Israel e o mundo. Aí vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 7. No verso de número 2. O que diz João 7:2? E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Tá, então está falando da festa dos tabernáculos. Aí, vamos ler o verso de número 37. No último dia. Qual que é o dia? No último dia. No último dia da festa? O que aconteceu? No dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim beber. Continua. Glória a Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu peito. A melhor tradução, o Craig Kinner sugere que essa é o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim, e todo aquele que crê em mim, beba, como diz a Escritura. Rios de águas vivas fluirão do seu interior, se referindo ao próprio Jesus, porque como não tinha pontuação, a pontuação muda o sentido. A forma como a pontuação colocou aí, parece que o rio que flui é de dentro do indivíduo, mas na verdade o rio que flui é de dentro de Jesus Cristo e passa a fluir em nós a partir da participação que temos nele. Sabe o que Jesus está... Aí o povo começa a ficar, meu Deus, será que é o Messias? Será que é o Messias? Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a profecia do templo de Ezequiel. Por isso que o templo é inconstruível. Rapaz, o povo começou a ficar doido. Por isso que é inconstruível. É o próprio Cristo. Exatamente. Continua o texto aí. Lê o 38 de novo, vai para o 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu... Da onde que fluía rio de água viva? Do tempo da visão de Ezequiel. Continua. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Continua. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Continua. Por ainda Jesus não ter sido glorificado. Tá bom. Continua. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Continua. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Mas... Deu para entender? E Gustavo perguntar para ele, né? Você entendeu porque nesse momento viram e disseram a alguns que ele era o Messias?
Porque no último dia da festa era o dia que eles clamavam: Senhor, manda aquele templo que vai sair água viva, Senhor. Que onde aquela água sair, aí Jesus, no último dia da festa, que era o único dia que eles não faziam uma procissão para derramar no altar, Jesus se levanta e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o Messias. E sabe o que eles derramavam no altar? Água e vinho. O vinho é símbolo do quê? Não. Sangue. Vinho é símbolo de sangue. Quando Jesus está na cruz, Água e sangue. que fura, o que sai? Água e sangue. O altar é de Qual era o único altar dentro do templo de Ezequiel? Era do quê? Não era de ouro. Forte. Olha como é que a teologia de Jesus quebra o povo. Agora eu quero... Que oração? Então, em 15 minutos nós vamos fazer um exercício. Que é o quê? Todos vocês concordaram comigo, ficou demonstrado, eu acho que ficou mais do que óbvio já, por essas 3 aulas que se passaram, que o ensino de Jesus bateu de frente com tudo quanto é tipo de tradição da época. Jesus não fez joguinho. Jesus foi fundo. Então, agora nós vamos voltar para o pilar do curso, que é a pergunta pro... Abram para mim Mateus capítulo de número 23. Mateus capítulo de número 23. Artigo 23, doutor. Fala lá, sabe? Lê o primeiro versículo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Continua. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais. Ué, peraí. Jesus mandou fazer o quê? Tudo? Observai tudo o que Os fariseus falaram? disserem. Ué, mas Jesus fazia tudo que os fariseus falaram? Na continuação ele não fala. Continua então. Não, mas na continuação ele só diz o seguinte: só não faça o que eles fazem. Não procedei. Mas no anterior ele diz o seguinte: façam o que eles dizem. Observai, pois, Então eu quero que vocês me expliquem isso. observai e praticai. Porque eles Tudo que eles falavam, dizem. mas não praticavam. Tá. Eles ensinavam. A palavra grega ali, eu vou até ler aqui para vocês. Tradução, é outra tradução que você falou lá nessa coisa, fala, observai, pois, e praticar. Exato. Aí vem e fala, obedeçam-me e façam tudo que ele diz. Observar é obedecer, é cumprir. E a palavra grega ali, eu me misturei aqui nas folhas, então nem vou procurar, mas a palavra grega ali, se eu não me engano, é roça. É H-O-S-A ou H-E-S-A, que significa tudo absolutamente. Fazer tudo o que eles disserem. Aí eu te pergunto, mas espera aí, Jesus não falou para os seus discípulos? Tudo. A palavra grega está dizendo isso. Não, Jesus não, de forma alguma. Não, o texto diz isso, eu quero saber como explicar. É complicado. Tá, essa é a atividade nossa agora. Essa é a atividade de agora. O entendimento daqui é o seguinte, que Jesus estava mandando eles obedecer o que era ensinado, que era a lei, que era certo. Tá, Não era pra proceder com eles. então peraí. Então o pastor Osmar está apresentando uma resposta, que existe essa resposta, que é qual? É uma resposta possível. Na verdade, o ensino que Jesus está dizendo dos fariseus é no que trata da lei de Moisés. Eles eram hipócritas, eles falavam. Ok, mas espera aí, Jesus falou para eles obedecer os fariseus só no que tange a lei de Moisés ou mandou obedecer tudo que os fariseus falavam? E eles estão cheios de tradição que eles ensinam. Eu entendo que dentro da lei. Mas o texto, exatamente, o texto diz que é dentro da lei? Não, o texto diz observar tudo o que eles dizem. Não, você falou aí, a palavra grega é absolutamente. Exatamente, é tudo. Então eu quero saber como é que explica isso, porque o próprio Jesus não obedeceu o que os fariseus faziam. Jesus condenou ele.
Aí você percebe que é o seguinte, tudo que a gente aprendeu em 3 aulas foi praticamente aqui mais de 20 horas de aula, não gravadas, porque tem muitos aspectos que a gente não grava, o resumo do início. Aí um versículo a pessoa vai falar que nada a ver, ó. Jesus não falou, Jesus mandou assim, obedeça tudo que os fariseus dizem, só não faz o que eles fazem, mas o que eles mandam, faz tudo. Como fazer tudo se o próprio Jesus desobedeceu um monte de coisa que eles dizem? O próprio Jesus mandou o cara do tanque de Betesda desobedecer? Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que ele carregar a cama e andar era desobedecer o que o fariseu dizia? Se reúnam aí, eu quero que vocês se reúnam em trio. Dê um jeito, se reúnem em trio e eu quero que vocês apresentem respostas possíveis. Todo mundo querendo o Mike, chega pra cá. Ó, e uma observação, tentem não pesquisar no celular, mas resposta desse texto é difícil de encontrar até pesquisando, tá? Mas tentem não olhar no celular, porque o exercício agora eu quero que vocês foquem na Bíblia, entendeu? A não ser que seja a Bíblia no celular, olhe para o texto e tentem encontrar a resposta no texto. Eu já estou aqui na Bíblia do celular, quero ler em inglês. A minha é João Ferreira. Tá. A pergunta é, se Jesus desobedeceu os fariseus e fez muita gente desobedecer os fariseus, por que Jesus mandou os discípulos obedecer os fariseus em tudo que os fariseus dizem? Está escrito aí, fazei tudo o que eles dizem, porque eles estão assentados na cadeira de Moisés. Baseado no Mateus 23. Baseado no Mateus 23. Aí Jesus condena o que os fariseus fazem, mas fala para os discípulos fazer tudo o que os fariseus dizem, porque eles estão na cadeira de Moisés. Quero resposta, pessoal, vamos lá. Eu sou ateu aqui agora. Na verdade não, eu não sou ateu, eu sou crente da tradição, ó. Crente da tradição. Jesus é a favor da tradição. Jesus mandou obedecer os fariseus em tudo. Quero resposta agora. Peraí. Se vocês se reúnem em trio, é mais fácil achar a resposta. Mas se quiser ficar sozinho... Mas o Senhor fala, ai de vocês, escribas, hipócritas. Ok, Deus. mas nesse ai de vocês, está falando aí para os discípulos desobedecer os fariseus? Não. O que diz lá no primeiro e segundo versículo? Fazei tudo que os fariseus dizem. Então eu quero saber como explicar esse texto. Difícil, Antônio Xista, esse texto? Difícil, né? Aí o pessoal vem falar que Bíblia é fácil. Não, o Evangelho é fácil. Que o Evangelho é o quê? Vai e ame a todos como Jesus ama e vive em santidade. Agora a Bíblia é difícil. Falou que devem praticar o que eles fazem. Mas Tudo o que eles dizem. as obras. Tá falando assim, ó, fazei tudo o que eles dizem. Sim, mas não pode imitar as obras dele. Mas só não fazer o que faz. Mas espera aí, o fariseu não mandava que não era para carregar peso no sábado? Ele mandava, não pode carregar peso no sábado. E Jesus mandou o cara do tanque de Betesda carregar? Não procedais em conformidade com as suas obras. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou no banheiro rapidão. Eu fico com a do pastor, falou ali, ó. Não é pra olhar as obras dele. Ok, mas Jesus falou o seguinte, na primeira coisa, façam tudo o que o fariseu diz. Mas ele tá errado. Jesus está errado? Não, fariseu. Ele tá sentado. Sim, o fariseu está errado. Então eu quero entender por que Jesus mandou nesta palavra a gente obedecer o fariseu em tudo. Tá. Só mandou assim, não copie o fariseu, mas o que ele te mandar fazer, você tem que fazer. Eu quero entender esse texto. Deu para entender, irmão Silene, a pergunta? A pergunta, o problema. Porque eu acho que eles não conhecem a Escritura. Que eles estão errados. É. Então faz sentido Jesus mandar a gente obedecer quem está errado, segundo a Escritura? Meu pai. Mas se eles têm autoridade para explicar, Também. Vamos lá, eu vou no banheiro, pensem aí.
Ah, não. Não pode, não. O Senhor esperava que eles conhecessem a Escritura. O Senhor esperava, né? Sim, só um pouquinho, irmã. Creio. Só um pouquinho. Pode falar. Aqui, ó, portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras. O que eles falavam estava certo, porém a intenção, quando eles praticavam... Aí eu pergunto, o que os fariseus falavam estava certo? Porque na cadeira de Moisés, o que Moisés falou, E o que os fariseus falavam estava certo, segundo Moisés? segundo a lei, sim. Não estava, não. Eles perverteram a lei. E aí, Tom? Achou a resposta, Tom? Ó, o Tom achou, fala aí. Ah, Eu achei daqui, mas não sei se é ou não. Peguei daqui no celular. então fala aí a resposta, lê. Jesus está dizendo que os discípulos devem respeitar a autoridade dos fariseus em questão da lei, mas não devem imitar seu comportamento. Vamos lá, você acha que essa explicação que ele viu, você roubou, não podia ver no celular, mas tá bom. Você acha que essa explicação que ele viu explica o texto? Não, porque a explicação está dizendo, deve respeitar o fariseu. Não está dizendo que deve respeitar, está dizendo fazer tudo o que eles dizem. Os dois erros podem ser cometidos tanto pelos homens simples como Exatamente. até por nós, os cristãos. Sim. Hã? Esse erro pode ser cometido tanto por pessoas Sim. como por nós cristãos. Pode mesmo. Ó, aqui, tá, mas enfim, obedeçam-lhes. Significa seguir as instruções e ensinamentos que eles dão. Sim. Devemos obedecer a eles porque eles têm autoridade religiosa e são líderes espirituais. A gente eles deveriam obedecer os fariseus por conta que eles tinham autoridade religiosa espiritual, sim ou não? Versículos depois fala que o único mestre que o povo deveria seguir é Cristo. E o próprio Jesus, só no tanque de Betesda, o próprio Jesus mandou desobedecer o que os fariseus diziam. Tem nada a ver com autoridade. Eu peguei vocês, deixa eu... Que oração, minha irmã? 54? Calma. Vamos lá, teólogos! Eita glória! Dá mais 3 minutos pra gente. Israel teve muito tempo sem o verdadeiro Deus também, né? Sim, E isso também foi, né? sim. Oi. Ô, amor, ela falou. Pera aí, só um pouquinho. Pera aí, pessoal, vamos ouvir a Tayane. Pera aí. Jesus fala que eles colocam pesos que eles não conseguem carregar, Certo. né? Então, assim, eles colocavam um peso no meu entendimento, um peso de religiosidade que Sim. eles não conseguiam carregar. Sim. Mas Jesus fala assim, se vocês podem fazer, fazem, mas não seja hipócrita como eles, porque eles querem Tá. fazer para se aparecer. Então, quando você diz, se vocês podem fazer, fazem. Pera aí, você pesquisou no celular? Não, a fala da Tânia Tá. Então, se vocês podem fazer, fazem, estava dizendo o seguinte, obedeça se você pode. Porque, tipo, Mas o texto diz obedeça se você pode. porque, tipo assim, A ordem é fazer tudo. tipo assim, é peso demais. Agora, se, por exemplo, quando o fariseu manda não carregar peso no dia de sábado, é para obedecer? Não, é para obedecer. Mas Jesus mandou o tanque de Betesda desobedecer. Então, mas ele, né, mas o povo lá na época não ia conseguir. Oi. Mas não é nesse sentido. Ô Luiz, aqui o Mike quer falar. Fala, Maico. Por acaso seria uma espécie de sarcasmo? Não necessariamente, mas tipo assim, Jesus sabendo que é algo tão pesado, ele meio que estava sendo sátiro. Jesus está zombando dos discípulos. Deixa eu explicar. Ele chegou e falou assim, vai e segue. Só que aí todo mundo sabia que era pesado demais e por ser tão pesado, era automático. Ok, mas a lei de Moisés, eu ensinei aqui para vocês que quando Paulo diz sobre a letra mata, que o propósito da lei de Moisés já era colocar este peso, não era o peso dos fariseus. Era a lei que já era esse peso, que tinha como objetivo a gente ver diante de Deus que a gente não consegue e aí a gente vai para Cristo. O peso de fariseu não leva para Cristo.
Nunca, de forma alguma. Eu achei que era o Luiz, sabe? Estou pronto para te ouvir. Não. Então tá, pessoal. Vamos para a resposta. Que oração, minha irmã? Não dá tempo. Vai ficar para aula que vem. Ó, O capítulo da novela termina pra deixar. ó, tarefa de casa, ué. Descubram. E na próxima aula eu trarei a resposta para vocês. Mas ó, fiquem tranquilos que tem resposta, beleza? Tem, né? Então fiquem tranquilos, porque às vezes pode ser que alguém vai usar esse texto para dizer em favor de tradições humanas, mas fica tranquilo que tem resposta e é muito boa. Nem os fariseus seguiam. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar pelos irmãos. Hã? Não. Vamos orar pelos irmãos que estão enlutados. Vamos orar